Olá, tudo bem? Estamos começando mais um programa da série Adoração em Família. O pastor Wallace Barbosa e a Tininha já estão conosco aqui. Eles estão nos ajudando a estudar um pouco mais sobre esse assunto tão importante que é a criação e a manutenção de um lar cristão. Está começando agora o programa Adoração em Família. Seja bem-vindo! Adoração em Família é uma série de programas que está estudando o livro Fundamentos do Lar Cristão, da autora norte-americana Ellen White, com o apoio, é claro, e você já sabe, da Bíblia Sagrada, que tem aqui a Palavra de Deus, que é o nosso manual de vida. E o pastor Wallace e a Tininha, estão conosco para nos ajudar a entender todos esses aspectos que envolvem o lar cristão. A gente começa com uma oração todos os programas, você está convidado para orar conosco. Pode orar, pastor? Sim, com Então certeza. vamos lá. Pai de amor, obrigado por teu cuidado, por tua direção em nossa vida. Agora te suplicamos a tua bênção para cada um de nós que está participando, assistindo aqui, para discutir esse assunto e que ele possa trazer para a nossa vida orientação, discernimento e que possamos assim entendermos como melhor viver no nosso lar e ser uma bênção para o outro, para os filhos e para a comunidade. Em nome de Jesus pedimos e agradecemos. Amém. 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 No programa de hoje, o tema é religião no lar e finanças. Como administrar tudo isso? Existe algum texto bíblico, pastor, para a gente começar a nossa conversa? Tem muitos, né? Tem muitos. Eu escolhi, como o tempo é curto, eu escolhi um para tratar sobre a questão das finanças. Está no livro de Lucas, o capítulo 14 e o verso 28. Então vamos lá. Diz assim: pois qual de vós, pretendendo construir uma torre, não se assenta primeiro para calcular despesas e verificar se tem os meios para concluir? Olha só que pergunta interessante essa. Faz a gente pensar sobre muitos aspectos, hein, Tininha? Sim, com certeza. Os meios necessários para concluir uma obra que se começa. Eu não posso começar e parar primeiro do caminho, eu tenho que começar e ir até o fim. E a gente está falando em casamento, o casamento também é uma obra. Né? O que ele simboliza? O que ele significa, Olha, pastor? O casamento é um pacto, é uma aliança, né, de união, de responsabilidade, de um compromisso assumido com alguém. Sim. Que ele quer demonstrar, quer simbolizar a mesma união que Cristo quer ter comigo, com cada um de nós que somos chamados como noiva, né, como esposa, nós que somos a igreja. Então, o casamento é um símbolo do amor que Deus quer viver com cada um de nós até a eternidade. Não até que a morte venha, mas até a eternidade. Até a eternidade. Vai além disso, Vai né? além disso. O casamento envolve, então, a construção de uma família, muitos elementos, formação de caráter. A gente vai aí, ao longo da série, falar um pouco mais sobre isso. Mas existe, Tininha, algum segredo para a felicidade no casamento? Para um casamento feliz? Existe, com certeza. Então, o pessoal que está nos acompanhando em casa ou na igreja, anota aí que tem segredo para casamento feliz. Então, em primeiro lugar, é o forte desejo de você entregar a sua família, a sua esposa, o seu esposo nas mãos de Deus para que ele cuide desse lar e abençoe e dirija. Em segundo lugar, você desejar fazer o outro feliz, sendo amoroso, atencioso, cuidadoso, fazendo de tudo para que esse casamento seja o melhor. Problemas? Vai ter, não tem como. Todos têm. Todos têm problemas, né? Mas se você tem esse desejo de ter uma família feliz, de ver o outro feliz, então aí você vai ter atitudes mais positivas, atitudes amorosas, pensando no outro. A gente está falando... Posso dar claro. só uma Contribuição. Obrigado. Você tentar ao longo do caminho, com Deus, com oração, tornar-se o melhor esposo, a melhor esposa que o outro poderia ter. Isso é fundamental. Porque lá no casamento, na hora da cerimônia, eu prometi algo. Então agora o meu desafio é como me torno aquilo que eu prometi para ela, para ele e para a comunidade que estava naquele evento. Esse é um grande desafio e o mais bonito da vida. É a busca para cumprir essa promessa, né? A gente falou de segredo para um casamento feliz, mas existem algumas questões que realmente acabam gerando problemas no casamento, no relacionamento familiar. E uma delas é a questão da administração do dinheiro. Antes da gente entender um pouquinho mais sobre esse assunto, eu gostaria de ler um texto do livro que nós estamos estudando, que é Fundamentos do Lar Cristão, que diz o seguinte:
O dinheiro não é necessariamente uma maldição. Se for corretamente usado, ele é de grande valor, porque pode fazer o bem na salvação de pessoas. Pelo uso inadequado ou imprudente, o dinheiro se tornará uma armadilha para quem o tem. Então a gente pode falar, pastor, que o dinheiro pode ser uma bênção ou uma maldição? Como é que é isso? O dinheiro é só o dinheiro, né? Ele não faz mal nem faz bem. O coração, a mente que tem aquele dinheiro, aquele recurso, é que vai direcionar para ser uma bênção ou uma maldição. Eu conheço pessoas, né, que tem pouco dinheiro. Alguns, quem tem pouco dinheiro é uma maldição, quem tem muito é uma bênção. Não. Ter muito ou ter pouco não é a bênção ou a maldição. A bênção ou a maldição é como você utiliza, como você emprega esse recurso que Deus deu para você como fruto do seu trabalho. Então o segredo é na utilização É você do dinheiro, na administração. entregar o teu coração a Deus para que Ele te dê sabedoria e discernimento para utilizar da forma correta, né, aquele recurso que você tem. Eu penso que, em primeiro lugar, se você, ao receber aquele dinheiro, você separa o que é para Deus, em primeiro lugar. Sim. E depois o restante você administra com as suas coisas, com suas dívidas e tudo mais que você precisa acertar, né? Mas em primeiro lugar, lá em casa, nós fazemos isso. Primeira coisa, o dízimo e as nossas ofertas. Separa o que é de Deus. O que é de Deus, em primeiro lugar. Depois o restante para cumprir os nossos compromissos A gente e as se coisas de diverte casa. administrando o pouco ou muito que tem. Ok. Todos nós. Que o Deus pouco ou abençoe. muito. Mas quando a gente está falando a respeito de despesa, a Tininha falou as dívidas, as despesas, né? Sim. Existem alguns cuidados específicos que a gente precisa tomar quando o assunto são despesas? Sim, despesa é como unha. Você tem que cortar o tempo inteiro, cortar o tempo Olha, inteiro, eu gostei cortar o tempo disso. inteiro, cortar porque ela vai crescendo, Essa eu não tinha ouvido ainda. Não, essa é nova. Né? Tem que ir cortando porque ela cresce, quando ela cresce ela se torna um problema se ela cresce demais. Então, é você ter cuidado em discernir o que é um desejo e o que é uma necessidade, porque muitas coisas que muitas vezes eu adquiro não é uma necessidade, é só um desejo, né? Então, tem que ter muito cuidado, Com porque a certeza. sabedoria do desespero financeiro ou não, está não com quanto você ganha, mas especialmente com como você utiliza o que você tem, como você gasta o que Como você você tem, gasta o que você é o tem. seu grande problema para lidar com as finanças. Ok. E quando a gente está falando a respeito de economia, de finanças, às vezes dá a impressão que não tem como economizar, né? A gente precisa gastar, precisa pagar, mas é preciso economizar nesse processo da administração financeira, pastor? Por exemplo, lá em casa, como eu disse a Tininha, a gente separa o dízimo, depois o nosso pacto, com as nossas ofertas, que é um percentual planejado, e depois a gente separa a nossa poupança para a gente poder ter condição de nos auto-socorrer nos dias difíceis. E até para um né? passeio, Pra uma isso. viagem, né? Fica ali guardadinho, Tanto né? para o lazer como para a sua autoproteção, né? E aí depois, então, a gente vai atender as nossas necessidades reais, né, com aquilo que a gente pode gastar sem se meter em dívida. Não dar o passo maior que a perna, né? Porque dívida é aquilo que chega a hora de pagar, eu não tive como pagar, se torna uma dívida. Vai dando um desespero. Enquanto não eu consigo pagar, é um compromisso que eu assumi. Depois que eu não passou o dia de pagar, era dia 15, eu não paguei, passou para 16, Já eu não é paguei, dívida. virou dívida. Então eu tenho que assumir compromissos de forma tal que eu possa honrá-los e não se torne dívidas Problema. para o futuro. Que Problemas, é um problema, dor de né? cabeça, insônia e coisas do gênero, né? Desespero. E, aliás, é um dos Desespero. maiores problemas de separação, né? Hoje é um dos graves problemas, né? É a questão de como administrar as posses, né? A má administração, Então, né? cortar a despesa como unha e poupar sempre, não é para você ser sovina, miserável, Claro, não. claro. É para você ter condição de, no momento de dificuldade que vai passar, uma Sim. doença, né? Um problema que aconteceu, você possa se auto-socorrer e poder à noite dormir tranquilo, porque você não está em dívida. Um carro que quebra. Alguma coisa do gênero. A gente está chegando ao finalzinho desse programa, mas eu queria, antes dele encerrar, entrar com mais uma questão para a gente poder comentar, porque de repente algumas famílias nos acompanham e a realidade é que homens e mulheres trabalhem. Mas e a mulher que não trabalha fora? Como é que ela faz com o dinheiro para poder administrar, pastor? Qual que seria a orientação nesse caso? O homem geralmente trabalha fora. Se a esposa em algum momento não trabalha fora, amigo, dê para ela uma parte do dinheiro para ela administrar como ela acha que deve e gastar com ela muitas vezes, né? Para ela ter valor e perceber
que o seu trabalho não foi não percebido, não valorizado. Que fica aí, então, a dica, a orientação de quem trabalha já com uma família há mais de 20 anos. A gente está chegando ao final do nosso programa, eu agradeço o seu carinho, a sua companhia. A gente encerra com uma oração. Tininha, você pode orar para a gente, por favor? Querido Deus, obrigado pela oportunidade de estarmos ouvindo sobre esse assunto, discutindo sobre a questão financeira. Que o Senhor possa, Senhor, orientar e abençoar cada lar para que todos tenham sabedoria ao lidar com o dinheiro e também façam do casamento um casamento feliz, uma família feliz. É isso que peço e agradeço por Jesus. Amém. 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 Sabedoria, né? Sabedoria. Para lidar com o dinheiro. A gente vai ficando por aqui, a gente volta na próxima semana para falar de um outro tema que vai também lhe ajudar nessa construção do lar feliz, do lar estruturado. Nós vamos conversar sobre deveres e privilégios do casal. Então, até semana que vem.